Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de engenharia de software. Um pouquinho a respeito das técnicas de elicitação de requisitos. O que é licitação? O que são requisitos? Né? Vamos comentar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Então, vou apresentar aqui agora a agenda da aula de hoje. A gente vai começar falando um pouquinho de um caso real entre aspas, é um caso fictício, mas que com certeza já aconteceu em muitas empresas, tá certo? No processo de licitação, de levantamento, da extração desses requisitos para o software. E aí nós vamos fazer uma definição rápida sobre o que é licitação de requisitos, vamos definir a licitação, definir requisitos, para entender o que é o processo de licitação de requisitos dentro da engenharia de software. Vamos apresentar também os tipos de requisitos, tá? Requisitos funcionais e não funcionais e como eles funcionam. Não é essa a única forma de classificar requisitos. Se vocês pesquisarem, vão encontrar outras formas de classificar, mas a gente vai tratar aqui somente dessas duas que interessam bastante a gente aqui na disciplina de engenharia de software. Vamos falar um pouquinho a respeito do dilema e das dificuldades na licitação de requisitos. Vou apresentar então de forma breve o processo, um modelo genérico de processo de licitação, análise e negociação de requisitos e apresentaria algumas técnicas de licitação de requisitos. A gente vai falar somente de 3 delas aqui, tá certo? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre as outras, vou deixar também nos meus slides, então vocês já sabem que pode procurar na minha página o restante, os slides com o restante do material, tá certo? E lá vocês vão ver na seção Saiba Mais, um pouquinho mais sobre as outras técnicas de licitação. Bom, então vamos começar falando do que poderia acontecer numa empresa, para a gente ter uma ideia de o porquê é importante a licitação de requisitos e como a gente tem que proceder quanto a ela. Então está aqui um exemplo de caso real que eu tirei do livro de Ramos, tá? Do material de Ramos. Ele diz o seguinte, né? Um exemplo que ele traz. Vamos supor uma conversa que vai começar aí com um cliente e um analista, né? O analista vai até a empresa do cliente para desenvolver um novo sistema, e aí é o primeiro encontro entre eles. E aí o cliente começa falando, né? O sistema que ele queremos deve fazer isto, e nesse caso isto, e vai dando as várias situações e o que o sistema deveria fazer, como ele deveria responder. E o analista, sim, está anotando tudo. Vai anotando cada uma das coisas que ele está falando. Ao final, o cliente diz, né, conversei com os funcionários, né, que serão os futuros usuários do sistema. Tá? Quem vai usar o sistema depois são os funcionários deles, presta atenção. E, basicamente, este é o sistema que nós precisamos. Encerrada essa conversa, o cliente, então, mais tarde na empresa, conversando com o gerente, ou com o diretor, ou o chefe dele, enfim, uma pessoa acima dele, né, diz, já conversei com o nosso cliente sobre o sistema, já peguei informações com ele a respeito de tudo que deve acontecer no sistema, as funcionalidades, etc. E o chefe diz, ótimo, comece a especificar os requisitos imediatamente. E ele começa a especificar 1, 2, 5, 10, quantos forem, né, de forma bem minuciosa. E aí 4 meses depois, preste atenção, ele passou esse tempo todo só, fazendo o levantamento ali sozinho, né? 4 meses depois, o analista agora se encontra novamente com o cliente e diz, senhor cliente, após o emprego das mais modernas técnicas de especificação, produzimos este documento que descreve minuciosamente o sistema. O cliente está empolgado, feliz, né? Pô, eu vou saber então tudo que vai ter no meu sistema agora. Aí ele olha e diz, ótimo, bom, é um documento com 300 páginas e tem todos esses gráficos, essas tabelas. Enfim, vamos analisá-lo e voltamos a conversar depois, né? São 300 páginas, não tem como ele olhar e responder assim, de forma tão breve. Então ele leva. Depois de 1 mês e meio, revisando toda aquela documentação, volta a ter um encontro entre o cliente e o analista, e o nosso último encontro aqui não vai ser tão feliz. O cliente chega para o analista e diz, né, senhor analista, nosso pessoal analisou com cuidado o documento. Tivemos muita dificuldade e dúvidas para entendê-lo, né? Mas o que percebemos é que não fomos compreendidos, não fomos corretamente entendidos. Aí o analista fica chateado com aquilo, né? Como não? Se está tudo aí, fruto, detalhe para isso, né? Fruto do nosso entendimento pessoal, tá? Então, tudo que foi dito, foi assimilado, foi colocado aí nesse documento. Como não está aí? Realmente vocês não sabem o que querem. É o que ele afirma ao final. E aí agora vamos fazer uma análise desse caso real, né? Desse fictício caso real. Que tal agora a gente retornar e analisar cada trecho a fim de identificar os possíveis equívocos que aconteceram
E eu vou apresentar somente alguns. Se a gente for analisando com calma, refletindo mais, a gente vai encontrar muitos outros, tá? Mas eu vou só apresentar os mais gritantes. Voltando aqui. Pronto. Já no primeiro encontro, perceba que o cliente está falando a respeito de tudo que tem no sistema. O analista está anotando e somente anotando. Você não está percebendo o analista questionar, complementar, né? Tirar dúvidas, perguntar outras opções. Então, o que está acontecendo aqui? Será que ele está ouvindo de verdade tudo o que está sendo dito? Será que ele está realmente ouvindo ou ele está somente anotando, né? Ou até às vezes fingindo que está anotando e já pensando em como vai ficar o sistema? Né? O cliente está aqui explicando o sistema dele e eu já estou pensando aqui qual vai ser a linguagem de programação, qual vai ser o banco de dados, qual vai ser a ideia que eu vou usar para desenvolver, quantas máquinas eu vou precisar, quem vai estar na equipe. Esse não é o melhor momento para eu estar fazendo isso, já que o cliente, e o tempo do cliente é precioso para a gente, o cliente está ali falando sobre o sistema. Então está faltando aí talvez ele ouvir um pouco mais o cliente, ele interagir um pouco mais, tirar dúvidas com o cliente. Outro erro que a gente pode ver ainda aí é que o cliente diz o seguinte: conversei com os funcionários, futuros usuários, e basicamente este é o sistema que precisamos. O analista precisa dessa conversa com os futuros usuários. Tá? O cliente tem um papel, os usuários possuem outro papel no sistema. O cliente é o maior interessado no sistema. É ele quem paga pelo sistema, é ele que vai ter o retorno depois, direto ou indiretamente, do uso do sistema. Mas os usuários é que vão estar interagindo diretamente com o sistema. Então eu não posso simplesmente pegar as informações por um terceiro. Ah, mas os usuários passaram para o cliente, então está tudo ok. Não. Eu preciso conversar com eles e entender os detalhes com eles. Então está faltando aqui uma conversa com esses usuários. Conversou com o analista conversou com o chefe e já ficou claro que está tudo pronto. Eles já entenderam todo o sistema de uma única conversa. Cadê os outros stakeholders? Cadê os outros envolvidos? A gente sabe que stakeholders são todas as pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, né, pessoas e instituições, direto ou indiretamente envolvidas num software, que vão ser impactadas pelo uso daquele software. O usuário final, pessoas que vão ser atendidas pelo usuário final, o cliente em si, a minha equipe de desenvolvimento, né? Cadê a conversa com cada um deles antes de começar a especificar os requisitos, né? E aí um erro que ele cometeu aqui, a gente vê que ele vai mergulhar na solidão durante 4 meses para elaborar toda essa documentação. Outro erro aí. Está faltando então essas reuniões mais constantes, né? Não deveria deixar para só 4 meses depois fazer essa nova conversa com o cliente, quando está tudo pronto. Ele poderia, por exemplo, ter quebrado em módulos. Olha, o sistema é muito grande, vai demorar muito. Foram 4 meses só para fazer a especificação do sistema. Não, eu não vou levar 4 meses. Eu vou quebrar em módulos, converso com o cliente, confirmo se realmente são esses os módulos, se está faltando alguma coisa. Daí dessa conversa sobre os módulos, eu posso agora fazer a especificação módulo a módulo. E a cada módulo que eu especifico, eu converso com o cliente, ele verifica, ele valida, antes de eu passar para o próximo. Talvez se fosse feito desse jeito, ele não levasse 4 meses, porque esses 4 meses inclui aí também muito tempo em que ele se debruçou sobre um problema que para ele foi difícil resolver, difícil de compreender, mas que com o apoio do cliente poderia ter sido mais rápido. Então, de repente, em vez de 4 meses, teria levado somente de 2 a 3 meses. E o cliente já estaria vendo antes, pedaço por pedaço. O problema que a gente está percebendo aqui é que é um documento de 300 páginas que ele entregou ao final, contendo gráficos, tabelas, muito provavelmente muitos diagramas da UML. E apesar de que ela tem um papel fundamental como linguagem de modelagem, para que fique fácil para qualquer pessoa que trabalhe na área de manutenção e desenvolvimento de sistemas entender sobre um sistema, talvez ela não seja, principalmente se você utilizar diagramas de sequências, de interação, talvez não fique tão fácil para o cliente entender. Então, de repente, eu tenho que pensar numa forma mais simples. Alguns diagramas são fáceis de eles entenderem. Algumas ferramentas de modelagem, como as histórias de usuário e os cartões CRC, também são fáceis para o cliente entender. Então, eu tenho que pensar qual é a ferramenta que eu vou estar utilizando para modelar meu sistema, nesse primeiro momento em que eu estou conversando com o cliente, para que fique fácil.
Um diagrama de casos de uso também é fácil para ele entender. Ele consegue pegar, talvez um DER, dependendo de qual é o nível de compreensão de informática que ele tem, também ele vai conseguir entender, né? Eu vou poder conversar, mas há alguns diagramas, alguns modelos, que vão ser muito mais complexos para ele entender e que não precisam, nesse primeiro momento, entrar nesse nível de detalhes. Tá? Então, ele erra quando ele entrega um documento muito grande, ele erra quando não tem reuniões frequentes com todos os envolvidos, ele erra quando não ouve todos os interessados, não está ouvindo durante as reuniões, e ele erra quando não está tendo um feedback em tempo real, um feedback enquanto ele está trabalhando com o cliente, tá certo? Então aí a gente está falando, como eu falei, com certeza tem mais problemas aí nesse caso, mas eu estou apresentando aqui somente os mais gritantes, aqueles que têm impacto maior, tá? Bom, e aí, depois de 1 mês e meio, o cliente apresenta e ele reclama. Nós não fomos entendidos corretamente, você não me compreendeu. E ele reclama porque aquilo ali está tudo o que foi entendido do ponto de vista pessoal dele. E por que do ponto de vista pessoal? Porque ele não fez consultas ao cliente. Ele não fez uma validação com os usuários. Ele não conversou com todos os envolvidos. Esse foi um erro deles aí também. Tá? E aí ele acusa que o cliente não sabe o que eles querem. O cliente sabe. Ele pode não ter uma noção exata de como deve ser implementado um sistema. Ele talvez não saiba exatamente como explicar isso. Mas é nosso papel, por meio dessas conversas, tirar essas dúvidas, tá? Orientá-los e sermos orientados por eles na construção do nosso sistema. Bom, agora então vamos saber o que é exatamente a elicitação de requisitos. O que significa esse termo? A palavra elicitação significa ato de extrair informações para o conhecimento do objeto em questão. Então, quando eu estou elicitando algo, eu estou extraindo informações sobre o objeto em questão. Eu posso elicitar requisitos, eu posso elicitar os eventos que vão ser realizados ao longo do ano letivo da gente. Então, eu vou ter uma elicitação dos eventos, eu vou extrair informações, fazer um levantamento dos eventos. Para a gente aqui, elicitação de requisitos, extração de informações sobre requisitos. E o que são requisitos? Requisitos são características requeridas para um determinado fim. No nosso caso, o fim é um software que cumpra as suas tarefas. É um software que consiga desempenhar todas as tarefas necessárias do ponto de vista do cliente e do usuário final, tá? Para facilitar o trabalho deles. Então, a licitação de requisitos de software vai ser o processo de obtenção de informações acerca das características de um software para o cumprimento de suas tarefas. Tá? Deixei aí também a definição segundo a Wikipedia, de que no âmbito da engenharia, um requisito consiste na definição documentada de uma propriedade ou comportamento que um produto ou serviço particular deve atender. Tá? Então, não há segredos. Basicamente, licitar requisitos é conversar com o cliente para extrair o máximo de informações possível a respeito do que é que ele quer no sistema, o que deve, quais são as tarefas que o sistema deve cumprir e quais são os requisitos não funcionais, já a gente vai falar sobre isso. Tá? Para dali, então, a partir dessas informações, eu modelar, eu especificar com mais detalhes e voltar para o cliente e validar com o cliente. Validado com o cliente, tendo o ok de que realmente é aquilo que eu tenho que fazer, eu agora posso implementar aquele requisito. Agora eu posso implementar aquela lista de requisitos. Tá? Bom, como eu já falei para vocês, existem várias formas de classificar requisitos. Requisito de negócio, de sistema, de produto. Para nós aqui, nós vamos focar somente na divisão entre requisitos funcionais e não funcionais, que são muito relevantes quando a gente fala de software. Tá certo? Então, repetindo, não só tem essa forma de classificar, mas ela é bastante útil, muito relevante para a gente aqui, tá? No nosso curso de engenharia de software. Então, o que são os requisitos funcionais? Um requisito funcional define uma função de um sistema de software ou seu componente, tá? Ou de uma parte do software. Geralmente se referem às tarefas, tá? Funcionalidades que o sistema será capaz de realizar. Então, geralmente nossos requisitos vão tratar de tarefas. Vamos lembrar agora do nosso sistema aqui que a gente está modelando o sistema de biblioteca online. Então eu tenho a possibilidade de emprestar um livro, eu tenho que registrar a devolução do empréstimo, do livro, eu tenho que realizar a avaliação daquele livro, solicitar renovação, solicitar reserva daquele livro. Então tem um conjunto de tarefas, tá, que alguém
pode fazer no meu sistema, o bibliotecário pode cadastrar novos usuários, o bibliotecário pode cadastrar livros, o bibliotecário pode cadastrar empréstimo. E o que é que o usuário final, o leitor, vai poder fazer? Um leitor pode renovar um livro, pode sugerir novos livros, o leitor pode solicitar reserva de livro para o sistema. Então, tem uma série de ações, de tarefas que o usuário leitor vai poder fazer, tem uma série de tarefas que o usuário bibliotecário vai poder fazer, assim como admin, etc. Tá? Lembrando mais uma vez que apesar de que não é oficial, mas eu gosto muito de tratar também do ator, né? o ator visitante. Tá? Quem é o visitante? Aquela pessoa que ainda não fez o cadastro dela, ou já tem até um cadastro, mas ainda não efetuou login no sistema. Tá? É muito interessante esse papel, esse ator, porque ajuda a separar bem claramente aquilo que as pessoas vão ter acesso no meu sistema enquanto não está logado. Se eu quiser que ele só possa fazer qualquer coisa depois de login e ele não pode se cadastrar, eu digo que a única coisa que o visitante pode fazer é efetuar login. Tá? Se eu disser que ele pode se cadastrar, então eu vou deixar que ele também se cadastre. Se eu quiser que ele veja que é um sistema de biblioteca, ele pode consultar a lista de livros, né, e filtrar, eu vou colocar lá que ele pode listar e filtrar livros. Tá certo? Então, tem uma série de tarefas aí que são requisitos funcionais. Aquilo que se refere às tarefas que a pessoa vai estar desenvolvendo no sistema. E eu tenho que me perguntar quais tarefas estão envolvidas com as informações que o meu sistema vai tratar e quem daqueles papéis vai estar executando essas tarefas. Tá, mas e quais são os requisitos não funcionais? Ó, funcionais referem-se a funcionalidades. Não funcionais, então, se referem àquilo que não são tarefas no sistema, tá? Mas que são importantes para o bom desenvolvimento do mesmo, para que o mesmo possa ser realmente útil. Então, são requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas. Isso somente para citar algumas. Quer ver um exemplo? Na questão de desempenho. O Google poderia funcionar, o Google Search, mesmo se não se preocupasse com o desempenho, mas como se trata de um sistema que executa no âmbito nacional, aliás, desculpe, nacional não, mundial, né, corrigindo, o sistema dele é mundial. Se eu não me preocupar com o desempenho, uma consulta pode demorar muito. Várias consultas podem derrubar meu sistema, crashar, como a gente gosta de chamar o nosso sistema. Então eu vou me preocupar em ter um sistema de cache, tal que as buscas mais frequentes, eu já deixo armazenada prontinha a resposta em algum lugar. E aí se a pessoa faz uma daquelas buscas, eu recupero aquela informação e já apresento para ele. Vai ser muito mais rápido no meu sistema do que ele fazer a busca entre várias tabelas e classificar naquele momento. Eu tenho uso de sistemas distribuídos. Então, quando a pessoa acessa, eu vou jogar para onde aquela consulta? Para o servidor que tem menor carga no momento. Então, o servidor que está com menos tarefas naquele momento, com menor carga, é ele que vai cuidar daquela consulta e devolver o resultado para o usuário final. Tá? Questão de usabilidade, né? Como é que vai ser quanto a armazenamento de informações de preferências do usuário? Armazenar, salvar preferências do usuário, últimas consultas realizadas pelo usuário, preocupar-se com a acessibilidade. É fácil do meu sistema ser utilizado por uma pessoa com deficiência visual ou deficiência auditiva? Ele consegue entender, ele consegue desempenhar suas tarefas? Qualquer pessoa, mesmo aquela com dificuldade motora, consegue utilizar? Então tudo isso entra na parte de usabilidade, né? Usabilidade aí entra também um pouquinho da questão de acessibilidade, né? Ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Meu sistema está realmente ergonômico, acessível e é fácil de ser utilizado pelas pessoas? Vamos preocupar com cada um desses requisitos. Confiabilidade. Imagine um sistema que vai ser executado num satélite. O satélite está lá rodando, totalmente autônomo, não tem uma pessoa no satélite, né? Satélite artificial, por favor, né? Não estamos falando aqui da Lua. E aí, dá um problema no sistema, ele trava. Porque ele não sabe se recuperar de falhas. Então, quanto à confiabilidade, um requisito importante poderia ser a tolerância e recuperação a falhas. Ou seja, quando acontece um erro no sistema, ele quebra, ele trava de vez, ou ele consegue pegar aquela informação de erro, armazenar, replica para um servidor, para que um administrador possa futuramente verificar. De repente o satélite faz isso, ele encaminha, né, para a Terra, para que uma base de comunicação possa verificar aquela informação posterior, e continua o funcionamento dele. Aquele erro, aquela falha não pode travar todo o sistema. Imagine sistemas de tempo real,
como sistemas de controle de tráfego aéreo. Já imaginou se durante a execução daquele sistema, por causa de algum erro no sistema, ele trava e até reiniciar o sistema, os aviões ficam totalmente perdidos sem saber o que fazer? Não pode. Mesmo com um sistema de tempo real utilizado na área de saúde, que monitora batimentos cardíacos, respiração e outros sinais vitais. Esse tipo de sistema não pode, porque teve uma pequena falha, uma falha às vezes boba, né? Para completamente. Ele tem que continuar funcionando, não importa qual custo. Então o sistema tem que ser desenvolvido pensando nisso, tá? Segurança, é por isso que a gente introduz geralmente a parte de login, né? Então o usuário efetua login no sistema como medida de segurança, para evitar que usuários que não estão cadastrados, que não tenham acesso, eles possam acessar as funcionalidades. Também a questão de permissão por perfil. Então o administrador tem mais permissões no sistema do que o bibliotecário, do que o leitor final e assim por diante, tá? Isso só para citar alguns possíveis requisitos não funcionais, tá certo? Bom, e agora o dilema dos requisitos, né? Quanto eu tenho que descrever, quão detalhado deve ser meu requisito? Veja só, se o seu requisito for descrito de uma forma muito vaga, eles vão estar sujeitos à ambiguidade, ou seja, a pessoa que estiver interpretando pode interpretar de duas formas diferentes. Incompletude, precisa de outra informação que não está ali presente para poder ser concluída a tarefa. Ou inconsistência, uma parte diz uma coisa, mas logo após eu vejo um outro requisito que está dizendo uma coisa completamente diferente. Isso acontece, por exemplo, quando você faz uma consulta ao cliente que especifica uma coisa de um jeito e você fala com o usuário final e o usuário final espera que seja de outro. Quer ver um exemplo de sistema que pode acontecer isso bastante? Sistema de ponto eletrônico. O cliente ele tem um interesse, o usuário final não tem tanto interesse no sistema de ponto eletrônico. Então essa divergência que vai ter entre os dois, com certeza um deles vai querer mais ou menos requisitos do que o outro deseja que tenha no sistema. Ou o requisito que um vai citar é inconsistente, entra em conflito com o que o outro está falando. Então perceba, eu tenho aí, se eu descrever de forma vaga, problemas quanto a eles. Tá? Para isso, né, eu tenho técnicas como inspeções rigorosas, tá certo, que eu posso fazer sobre esses requisitos, a fim de ajudar a lidar com as questões de ambiguidade. Tá? E a análise de requisitos, ela se esforça por tratar desses assuntos. Tá? Então a gente vai ver mais à frente como analisar esses requisitos, como negociar, no caso de uma inconsistência, por exemplo, ou de uma incompletude, ou até da ambiguidade, eu vou precisar, em cada uma dessas situações, conversar com o cliente. No caso de ambiguidade e incompletude, eu estou tirando uma dúvida, estou precisando sanar alguma falta, alguma ausência que teve naqueles requisitos. Mas no caso da inconsistência, vai entrar uma negociação real. Eu vou ter que negociar com cada um dos clientes, cada um dos stakeholders, para saber qual é a forma que eu devo tratar aquele problema. Bom, só que tem um outro lado. Se por um lado requisitos descritos de forma muito vaga são ruins, se eu descrever demais e se eu detalhar demais os meus requisitos, bom, aí a gente tem três problemas. Primeiro, vai demorar muito tempo para serem descritos, para serem modelados, porque você está gastando tempo demais fazendo a modelagem de algo que, lembre-se, o objetivo da modelagem é representar algo. Se uma determinada representação mais simples já cumpre o papel cliente, gerente de projeto, desenvolvedores, todos os stakeholders já conseguem entender do que se trata, não tem necessidade de eu descrever mais, de eu detalhar mais. Mas eu posso, de repente, estar detalhando demais, mesmo eu não percebi que já passei do ponto. Isso é uma linha tênue, né, entre o que não é suficiente e o que acabou passando do ponto. Outro problema é que limita as opções possíveis de implementação. Tá? Se eu deixo um pouco mais aberto meus requisitos, só com o objetivo de descrever claramente o que o usuário quer, de repente minha equipe tem uma ideia melhor do que aquela que eu acabei deixando clara quando eu fechei demais, descrevi tanto o requisito, detalhei tanto, que eu já amarrei como é que ele tem que ser feito. De repente aquela opção que eu coloquei ali, que eu limitei, lembre-se disso, acaba por excluir opções mais econômicas, mais rápidas,
mais eficientes, mais personalizáveis, né? O que pode ser interessante para o cliente. E tudo isso aconteceu porque eu acabei detalhando tanto, descrevendo tanto aquele requisito, que no final eu entreguei exatamente como ele deveria ser implementado. E por fim, como eu gastei muito tempo, então a sua produção, a modelagem dele, acabou ficando cara demais. Então olha só, gastei tempo, gastei recursos do cliente e acabei amarrando demais ao que a pessoa vai poder fazer, o meu desenvolvedor vai poder implementar. Então eu preciso tomar cuidado para nem descrever de forma tão vaga, nem de forma detalhada demais. Qual é a regra? A gente vai descrever até que fique claro o suficiente para a equipe o que tem que ser implementado, sem ambiguidades, sem incompletudes e sem problemas de conflitos entre eles, sem inconsistências, tá certo? Bom, algumas dificuldades que eu vou ter na licitação de requisitos. Primeira, os usuários podem não ter uma ideia precisa do sistema por eles requerido. Eles têm uma ideia de que eles precisam de um sistema novo de marketing para a empresa, mas eles ainda não sabem exatamente o que eles precisam nesse sistema. Eles sabem que tem que melhorar a parte de CRM, mas ainda não sabem exatamente o que eles querem. Ou ele até tem uma ideia precisa do que ele quer no sistema, mas ele tem dificuldade para descrever esse sistema, isso que ele tem na cabeça para a gente. Ou seja, ele tem uma dificuldade para descrever o conhecimento dele sobre o domínio do problema para a gente. E a gente já viu aqui que desenvolvimento de software é um aprendizado social. A gente aprende com o cliente sobre a natureza do negócio dele, sobre os desafios dele, como as tarefas funcionam, para que então a gente, com o nosso conhecimento técnico, possa implementar o sistema. Então, eu preciso intermediar essa situação aí. O cliente está tendo dificuldade para descrever o conhecimento dele a respeito do domínio do problema. Como é que eu vou lidar com isso? Tá? Usuários e analistas têm pontos de vista diferentes sobre o mesmo problema, por muitas vezes. A gente viu isso agora há pouco naquele caso fictício. Então, o que fazer nessa situação, né? Onde o usuário tem um ponto de vista diferente do analista? Lembre-se, o importante é satisfazer as necessidades do cliente. Então, nesse caso, quem vai validar é o usuário. Tá? O usuário, cliente e demais stakeholders envolvidos quanto a isso. Tá? A opinião deles deveria prevalecer. Caso a gente perceba que a solução que eles estão buscando não é a mais eficiente, ou que leva a uma pseudo-solução correta, né? A solução não está realmente correta, é um falso positivo, nesses casos a gente tem que orientar o cliente, mas mesmo assim a palavra final tem que ser a dele. Então prevalece a forma como eles visualizam a solução daquele problema. E usuários finais podem antipatizar-se com o novo sistema e até se negarem a participar da licitação ou fornecer informações errôneas. Lembra do caso que eu citei do sistema de ponto eletrônico? O cliente precisa de um sistema de ponto eletrônico. Para o usuário final, os funcionários da empresa dele que vai registrar o ponto eletrônico, talvez não seja tão interessante. Eles agora vão ser controlados. Vai ter uma ferramenta verificando. Não tem mais como dar aquele jeitinho quanto ao horário que entrou, que saiu, né? Então, para eles, talvez eles não tenham o mesmo interesse, tá, de ver o sistema funcionando corretamente. Então tem que tomar cuidado nesses casos para perceber as situações e então conversar com o usuário, demonstrar para ele que o sistema vai ser bom também para ele, tem que deixar isso bem claro. A partir do momento que ele percebe que eles também está ganhando com o novo sistema, eles ficam mais receptivos e mais abertos, tá? E se mesmo assim não conseguir ainda resolver o problema, conversar, negociar com o cliente, tá certo? O cliente tem que estar a par da situação para evitar problemas futuros no desenvolvimento. Bom, aqui está um exemplo da licitação de requisitos. Mais ou menos, lembra aqui o modelo de processo prescritivo espiral, né? Então vocês estão vendo aí o desenho, né, em formato de espiral, tá? Ele começa, deixa eu usar aqui o mouse para mostrar, aqui, ó, nesse ponto, a gente começa a fazer a licitação de requisitos, chego a um esboço dos meus requisitos, ó, essas setas aqui são artefatos, tá? Chego num esboço de requisitos. Esse esboço vai ser analisado pela minha equipe. Então aqui eu estou conversando com o cliente, né? Por exemplo. Fechei. Agora eu vou fazer a análise dos requisitos. Eu vou verificar se tem requisitos inconsistentes, ambíguos, se está incompleto. Está tudo claro, tudo certo. Cheguei numa lista contendo todos os problemas encontrados. Tá? Então
De repente, após fazer toda a análise, eu percebi X requisitos incompletos, alguns requisitos inconsistentes, e agora o que eu vou fazer? Eu vou agora passar para a negociação desses requisitos. Com quem eu vou negociar? Depende de qual é o problema do requisito. Se ele está incompleto ou ambíguo, eu posso conversar com quem me passou ele, seja ele o usuário final, seja ele o cliente. Se tem um problema de inconsistência e essa inconsistência foi criada por um conflito entre requisitos de duas partes, é interessante uma reunião com as duas partes e a negociação, de forma que todo mundo saia ganhando ao final. Tá? Deixar bem claro isso. A gente não pode impor nada e nem deixar completamente por conta do cliente. Muitas vezes ele não tem a expertise suficiente para negociar e deixar claro com seus usuários que ali vai ter um ganho para todos. Então, nesses casos, é importante a nossa intervenção, para deixar claro que todo mundo vai sair ganhando com aquele sistema no final. Tá? Então, e veja que ele está adotando aqui, e aí chega aqui no final, ele tem o documento de requisitos, né? Uma atualização. Se eu estiver trabalhando com modelo espiral ou com outra forma de modelagem iterativa, programação extrema, o Scrum, tá? Prototipagem, o que é que vai acontecer a cada passo? Volta mouse. Eu vou trabalhar em cima de um módulo de repente, talvez eu não estou trabalhando em cima dos requisitos do sistema como um todo, e aí depois eu vou passar para o próximo. Tá? Eu vou seguir com o próximo, tá? Termino outro módulo, estou apto a desenvolver esse novo módulo, passo para o próximo, tá? Vou para o próximo de novo, e assim por diante, até que ao final do sistema eu tenho ele completamente modelado e implementado. Tá? Quando chega no ponto em que terminou as tarefas de licitação de requisitos, né? A licitação, análise, negociação, tá tudo ok? Aqueles requisitos eu posso já encaminhar para a minha equipe de desenvolvimento, para eles irem implementando, enquanto eu já penso nos próximos. Ou, se eu estou seguindo aí programação extrema ou framework Scrum, eu vou poder deixar para no próximo ciclo, no próximo sprint, negociar os próximos requisitos. Tá certo? Continuando aqui, né, vou mostrar um pouquinho do que eu posso fazer quanto à licitação, análise e negociação de requisitos. Está aqui um exemplo de como pode ser feita a licitação. Eu começo compreendendo os objetivos do negócio e o problema a ser resolvido. Visivelmente, eu vou estar conversando aqui bastante com o cliente e usuários do sistema. Uma vez que eu tenho isso aqui bem claro, eu passo para a atividade de análise, tá certo? Do domínio da aplicação. Quais são as informações relevantes? Quais são os tipos de usuários que vão estar acessando? Quais são as tarefas que eles vão desempenhar no meu sistema? Tá? Então já estou pensando aqui em nível de sistema. Eu entendi o problema e agora eu vou quebrar aquela explicação em nível de sistema, de como funcionaria num sistema. Quais informações são necessárias, quais são os perfis de usuários que eu vou ter, quais são os atores, quais são as tarefas que vão estar sendo desempenhadas. E quais são os sistemas que já existem no mercado. É interessante e relevante bastante para a gente fazer uma comparação com os sistemas que já existem no mercado para entender em que eles atendem e no que eles não atendem à requisição daquele cliente. Tá? Porque assim, se a solução já existe, está à venda e atende a todas as necessidades, não parece ser a melhor opção para o cliente adquirir o nosso sistema que a gente for implementar e sim adquirir esse outro sistema que já existe. Se está adquirindo com a gente, há algo a mais que ele quer, provavelmente, que não existe nesses outros sistemas, tá? Bom, fiz a análise. De repente, com a análise, eu percebo que alguma coisa não está clara. Eu acho que está faltando alguma informação sobre o domínio da aplicação, tem alguma coisa que não está fechando. Volto para a primeira, tá vendo aqui essa setinha? Eu volto para a primeira, vou conversar de novo com os clientes, vou falar a respeito de quais são as minhas dúvidas, tá? Até que eu tenha uma visão clara. Quando eu chegar nessa visão clara e eu tiver feito totalmente a análise do domínio, eu passo para o passo seguinte, que é priorizar os objetivos. Tá? Então, eu vou priorizar quais são as atividades, quais são os requisitos mais importantes. Quais precisam ser feitos primeiro, quais eu posso adiar, quais não tem tanto valor para o cliente. Tá? Isso é importante, principalmente se a gente está trabalhando com os frameworks ágeis, com os métodos ágeis, tá?
Vocês lembram que a gente fez as histórias de usuário, os cartões CRC. Quando a gente constrói as histórias de usuário, a gente pede ao cliente para priorizar os cartões, dizer quais são os mais importantes, né? Prioridade alta, média ou baixa, né? E a gente vai identificar em cada um deles o custo para desenvolvimento. Custo alto, médio ou baixo. A partir do cruzamento dessas duas informações, eu vou saber quais são os requisitos que eu deveria trabalhar primeiro, quais são as histórias de usuário que eu vou trabalhar primeiro. Tá? Olha que interessante, estou fazendo aqui já uma analogia entre histórias de usuário que a gente já estudou e os requisitos. Mesma coisa a gente vai poder fazer depois quando a gente vê diagramas de casos de uso. Tá? São formas diferentes de representar uma mesma informação. Tá? Então, tenho minhas histórias de usuário, o cliente já priorizou-as, minha equipe já também avaliou o custo delas, eu tenho uma ideia do que vai ser feito, né? E a ordem, eu já posso passar ao próximo passo. Se algo não ficou claro o suficiente aqui nos objetivos, eu retorno para a análise do domínio. Porque se eu não sei, dentre duas coisas, qual é a mais importante, eu preciso novamente analisar o domínio para identificar o que é, qual das duas é mais importante, qual deve vir primeiro. Se ainda assim não é suficiente, volto para a compreensão dos objetivos. Mas vamos supor que a gente avançou, né? A gente agora vai coletar e analisar os requisitos funcionais e não funcionais. Tá? Eu agora já tenho os requisitos analisados, organizados, priorizados, né, quanto aos objetivos. Eu agora estou pronto para passar para a próxima etapa, que é o quê? Análise e negociação de requisitos. E por que eu tenho que passar por essa parte? Eu não posso já implementar? Mais ou menos. Lembra que a gente falou que tem alguns requisitos que podem ter algum problema? Por exemplo, vamos supor que eu identifique que alguns requisitos são desnecessários. Um requisito que ele pediu já é contemplado por outro. Acontece muito quando a pessoa diz, eu quero um módulo para listar, um módulo para relatar, né, relatório, e um que permita filtragem de livros. Os três poderiam ser a mesma tela. Uma mesma tela de listagem e relatório, sendo que para o bibliotecário eu vou apresentar de um jeito, para o meu usuário final, né, o leitor, eu vou apresentar de outro. Tá? Então, às vezes um requisito que está sendo que foi licitado, ele é desnecessário, porque ele já é contemplado por outro. Ou ele é incompleto. Tá? Um requisito incompleto, por exemplo, ele pede que seja feita a parte de renovação, tem que levar em consideração a parte de reserva. Então, por exemplo, um livro quando é renovado, só pode ser renovado o empréstimo dele se ele não estiver reservado. E aí nesse momento a gente percebe que em nenhum momento a gente falou a respeito de reserva. Quem pode reservar? Quem lista as reservas? Quem pode cancelar uma reserva? Pode-se alterar uma reserva depois de ser solicitada? Então a gente percebe nesse momento que ficou faltando tratar tudo aquilo que era referente à reserva. Então a gente vai ter que ter uma negociação quanto a isso. Ou conflitantes, a gente já falou aqui, quando dois usuários diferentes, né, dois stakeholders, melhor dizendo, diferentes, cada um tem uma visão diferente, ou até mesmo dois usuários, duas pessoas do mesmo papel. Pode acontecer numa reunião que eu trabalho com vários usuários, um passar uma lista de requisitos, o outro passar outra, aí tem conflito aí. Ou inviável. Às vezes o que o usuário está solicitando, em nível técnico ou tecnológico, ele ainda não é possível ser implementado. Né? Por exemplo, se você solicitar a implementação de um sistema capaz de escrever um livro do nível de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, a gente não tem hoje tecnologia suficiente para isso. A gente não tem estudos de técnicas em geração de linguagem natural suficiente para isso. Então é um requisito inviável. Ou então, ele é até viável, mas não no orçamento que a pessoa está passando. De repente o orçamento que a pessoa está oferecendo é muito curto e não vai permitir implementar tudo aquilo que ela gostaria. Tá? Então a gente vai ter que negociar com ele. E aí então, depois de fazer essa análise, vamos para a negociação. Né? Onde a gente vai sentar com os interessados naqueles requisitos que a gente encontrou problemas e vai conversar sobre eles. Vamos apresentar e discutir sobre os requisitos problemáticos e buscar, aqui faltou um S, tá certo? Não é buquê, é busque. Buscar soluções, correção, eliminação ou adiamento. Então, de repente, eu corrijo um requisito, elimino, se ele é desnecessário ou inviável, ou eu adio um requisito inviável. Olha, neste projeto agora, então, não vai dar.
mas eu gostaria muito desse requisito futuramente. Então vamos adiar ele para uma segunda versão, a gente trabalha em cima desta. Quando você perceber que tem recursos suficientes ou que tem valor agregado suficiente para trabalhar aquilo, vamos trabalhar naquele requisito. Tá? Então, depois que eu fizer elicitação, análise e negociação dos requisitos, eu estou pronto para pegar aquela minha lista de requisitos e trabalhar em cima dela. Tá? Mas aí agora vamos falar um pouquinho a respeito das técnicas de licitação, que é um passo bem importante. Tá? A gente tem várias técnicas, por exemplo, tem algumas no formato de reuniões, como entrevistas, brainstormings e tutoriais. Outras trabalham com leitura de documentos. Tá? Documentos da empresa, podem ser formulários, manuais técnicos que os usuários utilizam para desempenhar as tarefas, regulamentos. Análise da tarefa em si, tá? Eu vou analisar os protocolos de execução da tarefa, qual é o passo a passo executado. Observação e análise sociais, ou seja, eu vou observar a tarefa sendo feita em loco, lá na empresa. Construção de cenários, tá? Reuso de requisitos, né, quando já tem requisitos de outros sistemas que eu posso utilizar. E por fim a prototipagem. É um conjunto bem vasto, não tem como a gente trabalhar todos eles em uma aula só. Então eu vou conversar com vocês agora sobre entrevista, brainstorming e prototipagem, tá certo? Começando pela entrevista. O engenheiro, sozinho ou com alguns membros-chave da equipe de desenvolvimento, vai conversar sobre o sistema com representantes dos diversos tipos de stakeholders relacionados ao projeto. Essa conversa ele pode ter com um stakeholder só, com um grupo, com uma pessoa representando cada um dos stakeholders, ou um grupo de stakeholders de um papel, vários usuários daquele tipo. Vai depender da complexidade do meu sistema, quantidade de recursos que estão sendo alocados ao meu sistema. Tá? O cliente está pagando muito, não faz sentido então eu não medir esforços suficientes para fazer minha licitação de requisitos o mais detalhado possível. Não, o sistema não é tão difícil, ou ele é bem simples, ele é bem rápido, geralmente o sistema de 1, 2, 3 meses de desenvolvimento. Então eu vou fazer uma reunião com um representante de cada papel. Tá? Eu posso fazer uma reunião com todos ao mesmo tempo, e depois reuniões individuais, quando eu sinto que falta entender mais a respeito das tarefas solicitadas por um determinado papel. Tá? A vantagem da entrevista é que ela oferece um contato direto com o cliente e usuários. A principal desvantagem é que conhecimento tácito, ou seja, aquele conhecimento que a pessoa tem sobre a execução da tarefa, mas que por ela já saber e já desempenhar há muito tempo, ela nem percebe, nem fala sobre aquilo, para ela parece, é o famoso óbvio, para ela parece que é óbvio aquilo, ou diferenças culturais podem dificultar a transmissão de uma informação relevante. Então, de repente, pela cultura da empresa de guardar algumas informações de forma sigilosa, mas que são informações importantes para a gente, ela tem dificuldade em repassar isso. Ou, quando aquele conhecimento já existe, a pessoa já desempenha aquela tarefa há muito tempo, mas ela nunca precisou deixar claro para ninguém isso, para ela se tornou o óbvio. E o óbvio não existe em engenharia de software. Em desenvolvimento de software não existe óbvio. Tá? Então, pensar que uma coisa é óbvia é o primeiro passo para o fracasso. As entrevistas podem ser desenvolvidas em um formato fechado, onde você vai buscar a resposta para um conjunto de perguntas pré-definidas. Então você já vai com um questionário, você vai perguntar uma por umas perguntas e anota as respostas. Ou num formato mais aberto, onde não há uma agenda pré-definida. E claro, um misto. Tá? Você pode fazer totalmente fechada, questionário pré-definido, totalmente aberta, onde você vai conversar. Um primeiro momento geralmente é aberta. A gente vai conversar, vai entender o que a pessoa quer do sistema e tal. Daquele primeiro momento eu volto para um segundo momento com uma entrevista mista, onde eu já venho com algumas perguntas e os pontos que eu achei mais complexos eu vou deixar a pessoa falar a respeito, então essa parte vai ficar aberta. E aos poucos eu vou tendo entrevistas mais fechadas, que inclusive poderiam ser feitas até por e-mail. Tá? De repente mandar um e-mail perguntando, um questionário, e ele vai me responder. A segunda técnica é a técnica de brainstorming. É uma técnica bastante empregada para o desenvolvimento de novos produtos, tá? E na resolução de problemas em geral no nosso dia a dia. Então, brainstorming não é utilizado só no desenvolvimento de software. Uma coisa interessante é que muitas empresas pequenas que estão criando o seu próprio sistema, né? De repente você tem uma ideia bacana, ótima, você diz, vou fazer a ferramenta tal, lançar pela minha empresa e vou vender para o usuário final pela internet. Tá?
ferramentas de produtividade, de gerenciamento de tarefas, tá? Então, eu vou implementar essa ferramenta eu mesmo. Nesses casos, geralmente, não tem um cliente que eu possa conversar, né? Aliás, até tem, mas a gente vai deixar para falar disso em outro momento. Né? Eu posso conseguir fazer isso com um perfil de clientes, vamos assim dizer, de usuários. Mas eu não tenho uma equipe, né, de usuários que eu possa questionar, que eu possa perguntar. Eu posso fazer um brainstorm na minha própria empresa. Gerente, desenvolvedores sentam, discutem a respeito dos aspectos que acham que o sistema deve ter, vão colocar na mesa tudo aquilo, e aí vão seguir um formato de brainstorming para essa discussão. É bastante utilizado hoje em dia. Muitas startups estão fazendo isso. Tá? Startups estão usando bastante brainstorming. Também posso utilizar isso no formato de desenvolvimento de sistemas para empresas, para clientes finais. No caso, implementando um sistema para uma universidade, para uma empresa da área de confecção. Eu posso usar o brainstorming também. Tá? Basta que eu lembre do seguinte. Eu vou apresentar 3 etapas aí durante o brainstorming. A primeira que é a identificação dos fatos, onde eu vou definir o problema e vou preparar todo mundo sobre como funciona o brainstorming. Lembre-se disso, nem todo mundo sabe como é que funciona. Então eu vou definir o problema e vou preparar eles quanto a como é que funciona o brainstorming. Depois disso vem a etapa de geração das ideias, onde todo mundo vai poder gerar quantas ideias desejar. Lembrando que a gente não deve barrar qualquer um dos participantes de gerar ideias. Então todas as ideias são bem-vindas nesse primeiro momento, por mais absurda que seja. E depois da geração das ideias é que a gente vai avaliar as ideias e identificar uma solução. Tá? Então olha só, identificação dos fatos é onde eu vou definir qual é o problema que a gente está tentando resolver, e caso tenha pessoas na equipe, né, naquela reunião, que não entendem, não sabem ainda como é que funciona o brainstorm, eu vou orientar elas quanto ao brainstorm. Vem a geração das ideias, onde pode gerar todo tipo de ideia. Depois de gerar todos os tipos de ideia, eu vou fazer um levantamento daquelas ideias para poder identificar quais são as possíveis soluções. A possível solução final talvez não seja uma das ideias apresentadas. Talvez, a partir das ideias apresentadas, eu junto mais de uma ideia para chegar na minha solução final, ou de uma ideia que é incompleta ou inconsistente, mas é boa, a equipe começa a trabalhar nela para melhorá-la e nasce a solução final. Tá? Então, é importante que todo mundo esteja aberto a falar, não deve haver críticas, tá? E lembrar que a solução final é a solução de todos, não é de uma pessoa só, não é uma competição. Então, quais são os princípios por trás do brainstorming? Atraso do julgamento, a gente não vai avaliar as ideias enquanto estão sendo geradas, só depois. E criatividade em quantidade e qualidade. Então, eu ganho em quantidade porque todo mundo fica à vontade para colocar na mesa o que está pensando, e ganha em qualidade porque na medida que vão surgindo mais ideias, novas ideias vão surgindo. Tá? É um efeito cascata. Regras a serem seguidas. Críticas são rejeitadas, não se deve criticar, mesmo depois de concluído. Tá? Mesmo após concluir a geração de ideias, a gente vai descartar e vai dizer por que descartou, mas evitar críticas, para evitar que as pessoas se sintam constrangidas a falar num próximo momento. Criatividade é sempre bem-vinda, tá? Então deve-se elogiar a criatividade, mesmo das ideias que não sejam aceitas. Quantidade é necessária e combinação e aperfeiçoamento das ideias para chegar na solução final também é necessário. Bom, e aí vamos para a terceira técnica que a gente vai falar hoje, que é a técnica de prototipagem. A gente já falou a respeito de entrevistas que eu vou fazer com meus clientes, né, para fazer um levantamento de como funciona o sistema, dúvidas por meio de questionário eu posso tirar. Já falando de brainstorm para fazer um levantamento de ideias, tá? Que aí ganha em quantidade e qualidade. Mas falta falar sobre prototipagem, que também é muito utilizado atualmente, tá certo? O protótipo, como você já sabe, é uma versão de parte do sistema, seja executável ou não, desenvolvida para ser validada pelo cliente a fim de identificar possíveis equívocos na licitação. Então eu já fiz um levantamento com ele, mas eu estou com alguma dúvida a respeito. Como é que eu vou tirar essa dúvida? A melhor forma talvez seja fazer uma representação do sistema. Eu posso representar o sistema em papel ou por tela. Então é uma pré-representação, uma prototipagem que não é executável. Então eu posso desenhar no papel ou utilizar uma ferramenta que só desenha as telas, mas que não funciona. Isso aqui é o que a gente chama de um protótipo não executável, tá? E apresento ao mesmo, ao usuário, ao cliente, e eu valido com ele. Ou fazer uma prototipagem executável. E aí você já sabe que tem dois tipos. A descartável, que é aquela que depois eu não reutilizo, geralmente feita com ferramentas de prototipagem. Tem ferramentas que facilitam criar telas,
né? Interligar as telas como se fosse um sistema funcionando, mas que não está gerando código nenhum ali por trás. Ela só é executável por meio daquela ferramenta. E aí você vai validar com o cliente, depois de tudo certo, descarto e implemento. Ou evolucionária, onde eu uso ferramentas que já fazem parte do processo de desenvolvimento de software e que sejam rápidas de serem utilizadas. Por exemplo, se eu estiver fazendo um sistema web ou para mobile, eu posso utilizar HTML. HTML é fácil de utilizar para construir as coisas. Então eu arrasto alguns componentes, ajusto o meu HTML, meu CSS e apresento ao cliente. E depois de validado, eu vou pegar aquilo ali, incorporar ao meu projeto e vou fazer agora a implementação das funcionalidades. Não precisa, a prototipagem tem que ser fácil, tem que ser rápida, tem que ser bem clara para o usuário como vai funcionar o sistema, mas não deveria implementar as funcionalidades do sistema ainda. Por quê? Porque se ele chegar e disser que a gente pensou errado, eu vou ter que descartar tudo que eu implementei. Então eu tenho que focar principalmente nas telas e na interação entre as telas. O resto, quando eu conversar com ele, ele vai me explicar, inclusive sobre como funciona. Você pode aproveitar esse momento para tirar dúvida. Aí você clica, aí tá vendo aí, nesse botão, quando clicar, vai gerar o cadastro do projeto de pesquisa. Ótimo. Aí naquele momento você pergunta, tá, mas quando você disse que vai gerar o cadastro nesse projeto, significa que só nesse momento eu vou salvar cada uma das informações? Ou eu posso já ir salvando elas passo a passo para evitar perda de informação, porque o formulário foi muito grande, enfim. Eu vou poder conversar com ele. Então ali é uma representação visual, o foco é nesse sentido. E vou aproveitar aquele momento agora para tirar as dúvidas com o meu cliente. Tá? Vantagem da prototipagem. Permite que o usuário experimente o sistema antes que o mesmo esteja pronto. Isso é ótimo, porque ele tem uma noção real de como vai ficar no final. Facilita identificar possíveis erros na modelagem dos requisitos e força um estudo detalhado dos requisitos. A gente precisa estudar mais, analisar mais, e com isso a gente percebe se tem inconsistência, se está faltando alguma informação, tá? E vai ficar claro para o cliente também. Agora uma desvantagem. Se você estiver utilizando uma ferramenta de prototipagem, vai gerar um custo de treinamento para isso. Tá? Vai ter um custo de treinamento para o uso de ferramentas de prototipagem. O custo de desenvolvimento, a depender do tipo de protótipo que você está utilizando, pode ser maior. Tá? E alguns requisitos críticos podem não ser possíveis de prototipar, principalmente quando a gente tem pouca informação no início. Tá? Mas mesmo assim isso não deveria assustar, tá certo? Agora, quanto ao custo de treinamento, uma solução é utilizar ferramentas que prototipam, já criando na linguagem, nas ferramentas que a gente vai utilizar posteriormente para desenvolvimento. Tá? Isso ajuda bastante. Então, se eu estou fazendo um sistema web hoje, não faz sentido. Eu posso fazer isso utilizando ferramentas que vão construir o código HTML e depois eu vou aproveitar ao máximo essa informação. Tá? Mas eu posso utilizar outras ferramentas se eu achar que o custo que vai ser envolvido no treinamento e no desenvolvimento é baixo o suficiente para justificar. Tá certo? Bom, eu vou encerrar aqui, mas eu vou deixar uma atividade para ser desenvolvida pelos grupos, tá? Pode ser de forma presencial ou, como está sendo no momento, por meio de WhatsApp, conversa por telefone, tá? Eu quero que cada um dos grupos que foram formados, eles citem os requisitos para o seu sistema, tá? Quem tem alguém como cliente, por exemplo, se o meu sistema que eu estou desenvolvendo, eu posso focar em um cliente como uma escola, uma empresa qualquer, conversem com eles. Essa conversa pode ser por presencial ou por telefone ou por e-mail, tá? Priorizem, nesse momento agora que a gente está passando, as conversas por e-mail, por telefone, tá? Aqueles cuja ideia está partindo de si próprio, não tem um cliente, não tem como simular com um cliente, pode-se realizar a elicitação de requisitos por meio de brainstormings da equipe, tá? Ou uma pessoa da equipe assume o papel de cliente para simular uma entrevista, tá? Mas o que eu quero agora é treinem, pratiquem, fazendo a licitação de requisitos do sistema de vocês e já comece a construção da lista de requisitos. Num próximo encontro, a gente vai fazer a validação deles. Tá certo? Obrigado e até mais.